Saudação a todos, aqui é André Michelin, sejam muito bem-vindos ao nosso espaço de celebração em Candelária. A gente está participando de um projeto de uma plantação de igreja aqui nesse bairro e dentre as várias atividades que a gente tem, a gente também assiste a um grupo de crianças. Então eu gostaria de te convidar, se você entende que o nosso trabalho é sério, você acredita naquilo que o Senhor nos deu para fazer nesse tempo e gostaria de dar um suporte, você pode também cooperar para a manutenção desse projeto, por exemplo, adquirindo uma das nossas canecas. Você tem a opção em cerâmica ou, se preferir, em alumínio. Como é que você faz para adquirir? Você pode nos enviar uma mensagem pelo direct. Nós te informamos todo o procedimento. É isso. God bless. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam convosco. Este é o nosso 26º reagindo. Na última celebração, nosso pastor André não pôde estar presente. Ele já, graças a Deus, está melhor, porém, achou por bem ainda não comparecer, mas está conosco em oração, em espírito, e nos incentivando a prosseguir em missão. Eu vou fazer um breve resumo do que foi conversado semana passada. Nós falamos sobre a responsabilidade e compromisso do discípulo em partilhar da porção do Espírito que há nele. Dom, recurso. E, para isso, eu quero ler 2 textos com vocês. O primeiro é a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 20 e 21. Ele diz assim: de sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Segundo texto, carta aos Efésios, capítulo 5, eu leio do versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Lendo esses 2 textos, eu costumo, neles, identificar uma coisa que eu chamo de economia paulina. Essa economia paulina, ela me lembra muito uma frase do Ed, que diz assim: nunca deu do seu quem nunca deu de si. Ora, o cenário aqui é o cenário da ceia, onde os irmãos levavam as coisas para compartilhar, elementos, bebida, comida, e ali havia uma péssima repartição. Paulo identificou que uns saíam embriagados e outros com fome, com sede. Quando Paulo escreve à igreja de Éfeso, e como eu falei que era uma igreja muito promissora, Paulo ele está ali dando uma orientação, talvez para que não se repetisse isso, e trazendo à igreja algo muito maior do que simplesmente repartir os recursos, que também era importante, os elementos que também faziam parte da ceia do Senhor. Paulo falou assim: dentro de cada um de vocês há uma porção divina, há uma porção que precisa ter atenção a ela, para que ao vos congregar, vocês não deixem de partilhar, vocês não deixem de abraçar isso como propósito, de cada um de vós levar, e ele fala em seguida, seja um salmo, seja um hino, seja um cântico, seja uma oração, seja uma palavra, um abraço, tudo isso faz com que o seu irmão, o seu próximo, aquele que está ali congregando contigo, seja cheio do Espírito Santo. E eu também trouxe a ideia de que, às vezes, a gente tem essa ideia do encher-vos do Espírito, algo como que você fosse buscar sozinho, ou algo que você
orasse para que fosse um segundo advento e o Espírito fosse te enchesse de novo como um passe de mágica, enfim, mas não é. Cada um de nós já foi alcançado pelo Espírito. Cada um de nós tem do Espírito para doar. E eu também falei que a vida do reino é essa vida que quanto mais você doa, mais você tem. Essa vida expressa na sua máxima, a vida vivida na sua máxima expressão, como disse o André. Expressa de um jeito que você está sempre ali, como eu também disse, não como o primeiro Adão, filhos do primeiro Adão, que era a alma vivente, sempre querendo para si, precisando para si, mas filhos do segundo Adão, que era o espírito vivificante, o espírito doador de vida. Então, o Paulo fala para a gente andar com sabedoria. E o andar com sabedoria é assumir essa responsabilidade. Assumir a responsabilidade da sua porção do espírito. E não se deixar levar por qualquer coisa que não traga, que não promova essa unidade. Enchei-vos do espírito. E aí ele fala como, né? No versículo 19, que é falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor e cotidianamente dando graças a Deus por tudo. O Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E a responsabilidade, o compromisso, a missão, e esse aqui é um fator muito importante, é um detalhe muito importante, ela não está circunscrita à nossa reunião comunitária. Aquela porção que você tem do Senhor, ela precisa também estar sendo compartilhada no nosso dia a dia. Ela ocorre essencialmente nos aspectos relacionais. E a grande lição é essa. Se é assim, num domingo que a gente se reúne, ou num dia qualquer da semana, que a gente se encontra durante algumas horas, 1 ou 2 ou 3 horas, se a gente pode desfrutar disso, se a gente pode buscar isso, se a gente tem o compromisso de compartilhar da gente, daquilo que o Espírito já nos deu para o próximo, imagina se isso, como que isso se dá nos desdobramentos relacionais da nossa vida cotidiana. E todos, de igual modo, contribuem, no caso, para esse crescimento. Em casa, nas relações conjugais e filiais, no nosso trabalho, nas dinâmicas trabalhistas, né, na relação ali sendo patrões ou empregados. Paulo, ele é um regulador relacional nesse sentido. Por quê? Porque ele sabe que todos podem ressignificar e dar sentido espiritual à vida daquele que compartilha do seu momento, compartilha da sua vida, do seu cotidiano, da sua casa, da sua família. Então, quando a gente tem de Deus, a gente tem para dar. Claro, é difícil você pensar no espectro, vamos botar assim, trabalhista, em nosso trabalho. Você pensar assim, pô, eu sirvo no meu trabalho e o meu patrão, ele não compartilha da mesma fé que eu. Ou vice-versa, eu sou um empreendedor, estou ali, né, reunindo meus colaboradores para que minha empresa dê algum resultado, e meus funcionários não compartilham da mesma fé. É um desafio. Uma coisa é você estar dentro de casa, também não é fácil você lidar ali, filho, esposa, marido, mesmo sendo da mesma fé, a gente já encontra alguma dificuldade ou outra, porque não poucas vezes a gente escapa de nós esse compromisso de dar do que a gente tem e a gente acaba querendo daquilo que o outro tem para dar. A gente, muitas vezes, o que o Hernani falou, eu falei com o Hernani e ele me devolveu assim, na mesma moeda, o sentido que a gente estava lembrando essa semana, e o André também ensina isso aqui. Às vezes basta lembrar onde nós estamos. E a palavra nos diz que nós estamos assentados nas regiões celestes em Cristo Jesus. E às vezes basta a gente assentir com isso, concordar com isso, e as coisas começam a fazer dar outras voltas em nosso coração, em nossa alma. A gente, peraí,
eu tenho para dar aqui nessa questão. É claro que Paulo, ele tem uma palavra aqui, quando principalmente ele trata da questão dos empregados ou dos escravizados à época tratarem, responderem aos seus patrões como se estivesse tratando ao Senhor, Paulo, ele fala aqui que caso isso, está um pouco implícito isso aqui, mas caso o patrão não te devolva a mesma, a mesma relação, o mesmo contorno relacional ali, o mesmo desdobramento, Paulo fala que você receberá do Senhor. Então, é o momento que ele fala ali, ó. Então, trabalhar como se estivesse trabalhando para o Senhor. Embora você não esteja ninguém te olhando ali, não esteja ninguém te vigiando, faça como se estivesse fazendo para o Senhor. Nesse sentido aqui, Paulo ele nos resguarda de que o Senhor é o nosso... Ele dará retorno a essa nossa posição de estar fazendo para Ele, como que para Ele. E eu também falei que a grande novidade não era a submissão feminina, nem a obediência dos filhos, que isso estava até no decálogo mosaico, né, das leis ali, que os filhos precisavam honrar os seus pais, e muito menos a sujeição subordinada dos escravizados aos seus patrões. Isso era comum à época. A grande novidade é quando Paulo nos diz que, assumindo essa postura de que vocês, que nós, como discípulos, precisávamos até em nossas casas, em nosso cotidiano, em outros aspectos das nossas relações, fazer com que essa porção fosse compartilhada, fosse repartida. Paulo ele fala que as mulheres deviam ser submissas, e aqui eu disse que ele estava lançando mão de um recurso linguístico, de uma comunicabilidade que fizesse com que aqueles que estavam ali presentes ou lendo a carta dele dassem atenção a isso, e aí estava falando a língua deles, ó, mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Pô, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Pô, então nós estamos falando a mesma língua. Então, segura aí, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Então, assim, Paulo, esse manejo dos sujeitados uns aos outros, Paulo estava renovando ali na consciência do reino, na consciência da igreja. Né? Filhos, honrai os seus pais, sujeitai-vos a eles, isso aí era padrão, não precisava nem falar. Se você recorresse aos filósofos gregos, talvez você teria esse respaldo também. Mas Paulo está trazendo uma outra ideia também ali, das relações familiares. Pais, não irem os seus filhos, não provoquem os seus filhos a ira. Então, assim, Paulo estava dizendo que o pai tinha mais do Espírito para dar, tinha o pai convertido ao reino, ele tinha recursos espirituais em Cristo para tratar o seu filho, que não apenas um molde ali padrão da época, né? Então, Jesus, e Paulo está trazendo isso, Jesus inaugura a era das relações igualitárias. Paulo mesmo vai dizer em outra carta que em Cristo não há homem, não há mulher, não há escravo, nem livre. O novo mundo que nasce com Jesus é esse que se sustenta em um só Deus e Pai de todos. Tendo isto em mente, que a gente tem do Espírito para dar, e Paulo nos chama a esse compromisso, Paulo nos chama a essa consciência de que em nos reunindo, ou convivendo em casa, no trabalho, ou seja, qualquer lugar que você vai se relacionar com alguém, você, a priori, sobretudo, tem para dar. E
Tendo essa consciência, Paulo fala que há uma outra sabedoria aqui na palavra, que ele diz assim, ó, finalmente, tá ali no capítulo 6, ele disse finalmente, capítulo 6, no verso, deixa eu ler com vocês, só para não ficar solto aqui, porque nem todos acompanharam semana passada. Finalmente, verso 10, versículo 10. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingidos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho. Esta última parte, Paulo está desenhando a armadura, com a qual, e esse finalmente não me deixa pensar essa armadura sem considerar todo o escrito antes, que é estar cheio do Espírito Santo, e eu falei, considerando isso finalmente como um articulador do discurso, querendo fechar todo o discurso, do encheios do Espírito e tornar e partilhar, né, tornar o outro cheio e partilhar daquilo que você tem do Espírito, eu disse que eu gosto de ler essa parte como se fosse uma conclusão, e eu dei o exemplo de que só caberia a armadura naqueles que fossem cheios do Espírito. Finalmente, cheios do Espírito. Então, depois disso tudo, compreenderam, assumiram o compromisso, estão cheios e enchendo do Espírito. Então, toma aqui essa armadura. Vocês estão, então, revestidos dessa armadura. E vocês estão alcançados por aquilo que nos viabilizam permanecer firmes no dia mau. Tendo a consciência de quem realmente é o nosso inimigo e como se desdobram as nossas lutas diárias. Porque, como eu falei, quando a gente está ali nos relacionando, seja em casa ou fora dela, no nosso dia a dia, a gente muitas vezes esquece de onde nós estamos, que é assentados em Cristo Jesus, e esquece também que a nossa luta não se dá nesse plano, não é contra a carne nem contra o sangue. E a gente se perde todo nesse percurso. A gente deixa o nosso compromisso de lado, que a gente tem dessa porção para dar, nos tornamos carentes, querendo mais do outro, querendo mais de Deus, a gente se perde total nesse processo. A gente se descinge dessa armadura. A gente para de tomar, uma coisa que ficou assim, clichê, a gente não para de tomar posse dessa armadura. A gente deixa de lado a armadura, porque é a armadura de Deus que nos traz essa consciência, nos deixa envolvidos e implicados da verdade, cuja justiça de Deus foi toda cumprida em Cristo Jesus, nosso Senhor. É ela que nos faz caminhar alicerçados na boa notícia, nessa novidade de vida, que é a sujeição mútua, que é você entender o outro não como inferior a ti, mas como alguém igual a ti, dotado dos mesmos dons, capaz de te acrescentar, independente de ti, para que também seja renovado ali em consciência, em força, em espírito. É por isso também que vira e mexe, o André também fala aqui, eu também citei isso na última celebração, quando um falta a reunião,
alguém sai perdendo. Isso é muito importante. E imagino você também faltando nas suas relações diárias, em casa, no trabalho. Faltando com essa consciência, digamos assim. Alguém vai sair perdendo. Então, a fé nos resguarda dessas investidas, desses deslizes de consciência. A fé nos resguarda daquelas investidas malignas, quando a gente também esquece que somos, e o Guilherme falou numa das pregações da mensagem dele, somos filhos amados de Deus. Quando a gente está também apegado a isso, faz toda a diferença, tanto no assumir o compromisso, quanto no lidar com com essas, vamos dizer assim, relativizações, né, quando a gente se perde no processo. Essa identidade assegurada e preservada é como se a gente olhasse o que Paulo está chamando aqui na armadura do capacete da salvação. Você está protegido, esse elmo que cobre a sua mente, a sua consciência. Você está munido, descansado nessa bendita reconciliação que é o Evangelho de Cristo. Então, dessa forma, nós podemos e devemos orar em todas as circunstâncias, e o Fred falou isso aqui muito bem, ainda que insistamos em alguns assuntos, sabemos, pois, que não somos os únicos a serem atendidos, e que, entretanto, o que existe é a grande possibilidade de sermos a resposta de Deus na vida de alguém, né? Para algum santo em algum lugar do mundo ou da história, como diz o Fred, ou do tempo e do espaço. O Fred falando também sobre isso, eu lembrei que alguns estudiosos, eles interpretam aquela passagem que quando Deus fala com Moisés que estava ouvindo o clamor do seu povo, ele estava remetendo ali aquela matança de anos atrás em que Moisés foi livre ali para ser resposta a esse clamor, né? As mães hebreias ali estavam perdendo seus filhos, os pais, todos aqui conhecem bem a história. Então, quando Deus falou assim, eu ouvi o clamor do meu povo, ele estava remetendo ali, quando Moisés foi chamado com 40 anos, né? 80 anos, ele estava remetendo a um clamor de 80 anos atrás, e que naquele momento estava levantando Moisés para ser resposta. E é claro que houve um relutar dele, e talvez esse relutar compreenda também a gente nesses deslizes que eu falo quando a gente pede a ideia de que a realidade de que nós estamos assentados com Cristo Jesus, que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, e a gente, de alguma maneira ou outra, se despe dessa armadura, que pela nossa robustez espiritual, alcançada pelo compromisso de compartilhar, de partilhar de si, daquilo que Deus te deu, e a gente vai se descalçando, vai se vestindo, e se encontra, talvez, em alguns dias, nossa vida nus, né, diante das circunstâncias diárias. A gente precisa retomar essa consciência, retomar essa orientação paulina e assumir esse compromisso do discípulo, que tem para si, e uma vez tendo para si aquilo que se chama vida abundante, ele tem para dar. Então é isso, meus irmãos. Foi isso que eu compartilhei. Quem ainda não pôde ouvir a mensagem, ela está lá. Eu espero que ter resumido, assim, no sentido de que tenha trazido todos para dentro da ideia que foi compartilhada, da mensagem, da conversa que a gente teve. E agora eu vou passar esse momento para quem quiser dar alguma contribuição, fazer alguma pergunta, como é de costume da nossa comunidade, fiquem à vontade, tá bom?